começar com o programa com um negócio assim, né? Eita, musiquinha legal, a música da minha terra aí. Chama-se Siko Horepse Sirtak. Isso já é o zorbo grego, ó. É gostoso, ó. Solta aqui, ó. É pra animar amanhã de todo mundo aí, ó. Vamos baixar um pouquinho e vamos conversar sobre um tema muito legal hoje. Ah, isso precisa ter fôlego mesmo. Mas é muito gostoso. Quebrar prato, dançar. Olha que gostoso o ritmo aí. Tá, vamos lá. Bom dia, Agni. Bom dia, Walter Santos. Bom dia, Márcia. Bom dia, Helenice. Bom dia, Rony Bump. Bom dia, Paulo Veller, Rosângela, André, Smokey Po, Bukekins. Esses nomes que parecem coreano aqui, ninguém muda. Então somos nós por enquanto na sala. Acho que ninguém está muito afim de engolir sapo hoje, né? Deixa eu baixar mais a música aqui para vocês ouvirem, senão é gostosa, mas nós vamos falar de engolir sapo hoje, né? Para engolir sapo tem que estar em silêncio, o sapo precisa passar bem aqui, tudo bem, né? Bem, espero que estejam todos bem. Estamos vivendo aqui um momento de conturbação, né, a nível de Brasil. Parece que hoje vai ter mais bagunça. Existe a coisa civilizada e existe a coisa bagunçada, né? Então eu acho que eu apoio qualquer tipo de movimento, desde que seja pacífico e que não cerceie meu direito de ir e vir. Esse negócio de fechar ponte, depredar, vandalismo, eu acho que tem que descer o sarrafo mesmo. Isso aí não, a polícia tem que reagir da mesma forma e intensidade desses vândalos, desses marginais. Bom, o assunto não é esse. Bom dia, Francisca, bom dia, Marcos. Isso aí, então vamos deixar o Zorba aqui no fundo até ele acabar aqui e depois nós continuamos. Bem, o tema hoje é engolir sapo, né? Por que esse grego aí foi trazer esse tema pra gente conversar? Primeiro, gostosinho, né? Engolir sapo com música. O interessante é que em toda a vida nós já... Nossa, quanto sapo a gente não engoliu, né? Por que existe essa expressão de engolir sapo? Porque sapo é um bicho repugnante, né? Primeiro assim, todo mundo tem asco do sapo, assim. Você já pensou então pegar um sapo e engolir? É uma coisa horrorosa. Deve ser uma coisa horrorosa, né? Você engolir sapo. Então daí que falaram, por ser algo horroroso de você ter que engolir ou ter que suportar, daí se falou, eu acho que se convencionou a dizer o engolir sapo, né? Porque realmente aí são muitas coisas que a gente é obrigado a tolerar, a suportar isso. E desde pequenininhos aí a gente engole sapo. Engolir sapo é você ter que fazer alguma coisa que você não está a fim de fazer. É obedecer a determinada ordem, é seguir um determinado caminho que você não está afim, estudar uma matéria, fazer lição de casa que você não está afim naquela coisa. Então nós vivemos a vida inteira engolindo sapo. Bom, se a gente engole sapo, né? Nós vamos, dependendo da quantidade de sapos que a gente engole, nós vamos ter a capacidade de digeri-los ou não. Então aí o que acontece? Se a gente come muito sapo, se a gente engole muito sapo, nós vamos ter muita indigestão, digamos assim, né? Deixa eu parar aqui o som. Tá? Você vai ter muita congestão, você vai passar mal. Isso é assim também na vida. Quando a gente engole muito sapo, quando a gente é cerceado, quando a gente é tolhido, quando a gente puxa vida, nos impedem de a gente fazer aquilo que a gente quer, a gente trabalha num lugar que a gente não gosta, que tem um chefe carrasco, que tem um chefe que faz muita, como é que se diz? Acesso não, como é que é? Oh meu Deus do céu. Como é que é? Assédio moral, uma série de coisas assim, a gente vai criando aquelas coisas dentro da gente e aquilo vai fazendo mal. É como você tivesse alguma coisa dentro de você e você não digerisse aquilo e nem botasse para fora aquilo através dos canais de eliminação do corpo físico, né? E assim também acontece com o nosso corpo emocional. Em assim sendo, nos tornamos pessoas amargas,
desenvolvemos doenças tipo úlceras, tipo gastrites nervosas, temos problemas de ordem cardíaca, temos problemas de ordem emocional, síndrome do pânico, estresse, por aí vai. Como grego, tudo isso aí é em função de engolir sapo. Putz, e o que eu falei ainda é pouco. Um dia, deixa eu ver, a Rosângela já engoliu muito sapo na vida, chega, Rosângela, por isso os problemas de saúde. Isso é verdade mesmo, porque eu, assim como todos vocês, já engoli sapo. Engoli sapo por necessidade. Você, afinal, você está entrando no trabalho, você está em período de experiência, você tem que mostrar talento, né? Você tem que mostrar que você tem condição de estar naquele lugar que você ocupa, e nesse ínterim, o teu chefe, o teu superior, ele sempre, às vezes, de uma boa forma, de uma forma inteligente e bem conduzida, né? E das vezes uma forma que esse teu chefe ou esse teu líder, sei lá como é que você vai atribuir, como vou chamá-lo, ele joga para cima de você todos aqueles problemas que o afligem, né? Ou ele tem em casa, ou ele tem com a esposa, ou ele tem com os filhos, ou ele tem com a namorada, ou ele tem com o trabalho, ou ele tem com as dívidas, tem uma série de coisas. Se ele não tem com quem compartilhar essas coisas, e aí o que ele faz? Joga em cima das outras pessoas, os seus subordinados. E os seus subordinados, por dependerem daquilo lá, por respeitarem hierarquia, tudo, ficam engolindo sapos. Engolindo sapos. Aí, tudo bem, eu tenho um bom estômago para digerir sapo, né? Mas aí você chega, já sai do lugar do seu trabalho, do seu lar, onde você estiver engolindo sapo, nós estamos falando. Estou falando aqui de trabalho, que é onde geralmente a gente mais engole sapo. Aí você já sai pesado, né? Você sai triste, você não teve um dia legal, você não teve um dia gostoso, porque passou o dia inteiro se incomodando. Chega em casa cansado, chega em casa incomodado. As pessoas percebem isso, você não tem tolerância, seus filhos pagam o pato, sua companheira tem que entender a sua rispidez, o seu mau humor. Então, isso a gente vai levando, até que um dia isso acaba somatizando de verdade no corpo físico, e aí acontecem o que eu disse há pouco. Os infartos, fora os fulminantes, né, que aí são irreversíveis, né? O estresse, as úlceras, as gastrites, as síndromes do pânico, as depressões, essa coisa toda. Então, antes que isso aconteça em qualquer um de nós temos que tomar decisões. E os temas que antecederam aqui o programa Vida Inteligente Interativo, já falamos sobre uma série de coisas necessárias para que a gente possa evitar ou parar de engolir sapo e essas coisas todas. Principalmente o tema de um tempo atrás aqui, que nós falamos sobre coragem, né? Coragem. E outra coisa, a questão também, vaca de presépio, você fica lá dando amém para todas essas coisas, né? Vaca de presépio não faz nada, fica parada lá e pronto, né? É assim. Então nós temos que dar um basta. Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos na sala hoje aqui, bom dia Délia, parabéns Délia, vamos depois cantar parabéns para Délia, que hoje é aniversário dela. Tudo de bom, felicidades, paz, amor, saúde, sucesso, vida longa e próspera sempre para você, Délia. Espero que a gente possa contar com a sua amizade por muitos e muitos anos ainda, e eu quero que você tenha saúde, minha querida, tudo de bom, né? E então nós temos que dar um basta nisso. Muitos de nós aqui na sala engolimos muitos sapos, alguns de nós ainda engolem sapos, e se a gente quiser dar um passinho à frente, ou se a gente quiser colocar em prática tudo isso que a gente aprende aqui no Vida Inteligente, ou outros tantos lugares bons também que passam as suas verdades, nós temos que tomar uma atitude, fechar essa boquinha e dizer: aqui nessa boca não entra mais sapo nenhum, aqui nessa boca acabou, só vai entrar o que eu quero. E chegar e enfrentar, ser corajoso, parar de suportar, dar valor a si. Se você tem um chefe carrasco, você tem que pedir um tempo e conversar com ele, criar coragem e falar: meu querido, eu não estou desenvolvendo aquilo que eu posso desenvolver porque você me, como é que se diz, você me assedia moralmente.
Às vezes a pessoa pode nem saber que está fazendo aquilo, às vezes você pode estar até ajudando ele a ter essa percepção. Um dos lugares onde mais as pessoas engolem sapo é dentro de casa. A relação de marido e mulher. E a maioria das vezes é a mulher, né? A mulher, por ser sensível, por ser mais tolerante e tudo, ela fica engolindo sapo de marido cavalo, de marido mal-humorado, de marido, nossa, todo esse tipo que a gente conhece bem, né? Não digo que as mulheres sejam diferentes, mas são em menor número nesse aspecto, né? Elas engolem menos, o homem engole muito menos sapo em casa do que a mulher, né? Então todas essas situações, elas acabam reverberando no dia a dia das pessoas, influenciando o casal, as crianças, os parentes, os colegas de trabalho, as pessoas que você se relaciona no seu dia a dia. Então isso é terrível. Isso é terrível. Aqui tem até uma historinha aqui que me passaram ou eu li, sei lá o que dá, eu não sei. Nossa, é incrível como você... E não é mal de Alzheimer, não. Já fiz teste para isso, não tem. Mas eu esqueço coisas assim que de repente vieram. Não sei se isso é temporalidade ou é velhice mesmo. Tem uma historinha que diz o seguinte: o casal já está atrasado para jantar na casa de uns amigos. O endereço é novo, bem como o caminho que ela consultou no mapa antes de sair. Ele conduz o carro, ela orienta e pede para que vire na próxima rua esquerda, a mulher. Ele tem certeza de que é à direita. Discutem. Percebendo que, além de atrasados, poderão ficar mal-humorados, ela deixa que ele decida. Ele vira à direita e percebe então que estava errado. Embora com dificuldade, admite que insistiu no caminho errado, enquanto faz o retorno. Ela sorri e diz que não há problema algum se chegarem alguns minutos atrasados. Mas ele ainda quer saber: se tinhas tanta certeza de que eu estava indo pelo caminho errado, devias ter insistido um pouco mais. E ela disse: entre ter razão e ser feliz, prefiro ser feliz. Putz, olha a coisa que apareceu, me mandaram, sei lá como é que é isso que apareceu hoje. Então, está aí uma percepção de... quer dizer, engoliu o sapo 30 segundos e logo em seguida botou o sapo para fora, o sapo sobreviveu, o casal se entendeu. Vocês perceberam essa situação? Prestaram atenção ou não? Então, ixi, ainda estão dando bom dia ainda aqui. Nossa, tá bom. Então as situações são assim. Você não precisa necessariamente sempre estar brigando. Eu engolia muito sapo. Engolia mesmo. Eu ficava anoréxico, eu ficava com dor de cabeça. Nossa, vocês não fazem ideia o que é ruim de engolir sapo, né? Engolir sapo. Às vezes você está engolindo sapo por você mesmo querer. Nem sapo existe, mas você arruma um para engolir. E a partir do momento que eu consegui, digamos assim, botar para fora tudo aquilo que estava me incomodando aqui dentro, todos os sapos que estavam aqui dentro, foi um momento de liberdade, vamos dizer assim. Você se sente bem, você se sente tranquilo. Principalmente quando você está passando mal, põe tudo para fora. Logo depois de você colocar isso tudo para fora, você percebe aquele bem-estar e você eliminar tudo aquilo que tinha de ruim dentro de você. Às vezes, você colocar esses sapos para fora, você vai ferir pessoas, você vai magoar pessoas. Isso é natural. Elas também vão ficar chocadas porque elas estavam acostumadas a ver uma pessoa que engolia sapo, engolia cobra, engolia aranha, engolia tudo que vinha pela frente. E de repente essa pessoa se revolta. De repente essa pessoa começa a falar quando nunca falou. De repente essa pessoa não acata mais aquelas ordens que você lhe dava e diz: basta, chega, não quero mais, não tolero mais, não suporto mais. Ou você vai me deixar ser eu mesmo, ou então nós vamos ter que conversar, eu vou sair para outra assim mesmo. Então isso choca. Isso choca, mas o alívio que você tem quando você começa a botar os sapos que você tem aqui dentro para fora, você não faz ideia disso. Você não faz ideia disso. Então hoje,
Outro dia eu postei aqui uma frase célebre do Grego Spiro aqui. O que era? Se alguém puder reprisar aqui, se alguém leu, né? Não sei como é que eu disse que o mesmo pé que afaga, o mesmo pé que pisa macio é o mesmo que usa ferradura, alguma coisa assim eu disse. Entendeu? Que é assim. Realmente agora, se eu estou bem, aparece algum sapo, eu não engulo. E às vezes eu resolvo a questão na hora. E essa questão muitas vezes é reação de cavalo, vamos dizer assim. Eu me arrependo depois, posso até me arrepender, pedir desculpas, mas aquilo já não fica mais comigo. Principalmente incomodação. Ontem eu tive um exemplo disso. A pessoa quis interferir no Vida Inteligente. Quis determinar um assunto, eu falei, eu não acredito em nada disso. Você só coloca as coisas que você acredita no programa? Claro, que eu só coloco coisas que eu acredito ou que passa pelo meu discernimento. Afinal, o programa é meu. Putz, quando eu falei o programa é meu, aí a pessoa endoidou. Porque não sei o que, não sei o que. Você está percebendo que você está entrando em seara ali? Eu lhe pergunto o que você acredita e o que você faz? Não. Então aí ficou uma discussão, mas pimba, foi resolvido na hora. O que aconteceu? Ele disse que não ia orar por mim. Nossa, falei, ora por alguma coisa melhor, não perca seu tempo orando por mim. E disse que ia me deletar dos contatos. Eu falei, pois não, tá aqui, pode me deletar e seja feliz, o dia que quiser voltar tá aí. Então, questões que aparecem, você tem que resolver na hora. Você se indispõe no momento, fica chateado, mas você tem que tirar aquele negócio. Não falou outro dia, o Jorge não falou aqui da questão da mochila, né? A gente levar sua mochila. Então você tem que ver o que você vai carregar na tua mochila. Você quer mais peso, menos peso? Não só isso, a utilidade. O que você tem dentro da mochila? Você tem sapo? Sapo, o que você vai fazer com o sapo? Hein? Dentro da mochila. Sapo dentro da mochila. Vai comer as moscas para você poder dormir tranquilo ali? Não, não é assim. Vai ficar te enchendo a noite inteira. O sapo. Então, essas questões você tem que passar a resolver de imediato. Pô, grego, não é fácil, grego, não é fácil. É fácil sim, você tem que ter coragem. Acontece, eu conheço gente que era bunda mole, isso, desculpe o termo, e agora não, agora já está reagindo, e acho bacana isso, acho bacana. Às vezes você tem que instigar a pessoa, você tem que instigar para que ela se ofenda, para que ela você mexa no brio dela, fala, que é isso? Quem é essa pessoa para dizer isso de mim? Quem é essa pessoa para pensar isso de mim, para mexer com o teu interior realmente, para fazer com que você reaja? Deixe de ser vaca de presépio, deixe de engolir sapo e seja verdadeiramente você. E depois, quando você explode, né? Porque geralmente quando você bota o sapo para fora, é tanto sapo que, nossa senhora, fica aquela croaca toda, impressiona muitas vezes, né? Mas aí depois você percebe, puxa vida, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Mas aí você precisa de um elemento motivador, algo que te instigue a fazer isso. Então, primeiro, tente eliminar o seu sapo sozinho. Crie coragem, veja o que mais te incomoda. Você sabe o que mais te incomoda, ninguém melhor do que ninguém. Reaja a isso, não precisa ser brigando, se indispondo, não, simplesmente reaja. Se você está descontente com uma situação, fala, opa, peraí, dá licença, vamos conversar a respeito de uma coisa que está me incomodando muito, por favor. Então, vamos conversar e assim você faz. Você vai intuir, você é intuitivo, todos nós somos intuitivos, mas você tem que resolver a questão, você tem que parar de engolir sapo. A André diz que tem gente que engole sapo e depois desconta em doses homeopáticas durante anos. O sapo vira um boi, o sapo vira um boi, convém resolver na hora mesmo. Bom, seria o conveniente. Brocker. Quem é Brocker? Nossa, que legal, bem-vindo. Também faço assim, eu passo o sapo para a pessoa que quer me fazer engolir um. É isso aí, claro. É aquela historinha que nós já contamos aqui, né? Que estava lá o sábio com seus súditos meditando, até que chegou um cara, entrou no templo onde eles estavam meditando, maior silêncio, ele chegou para o sábio e disse que ele era safado, sem vergonha, pilantra, bandido, enrolador, falso. Nossa, disse de tudo lá dentro, gritando, interrompendo a meditação.
E o sábio ficou quietinho, o cara falando, xingando, jogando coisa, e os alunos, então os discípulos ficaram abismados, esperando a hora que o sábio ia levantar e ia estraçalhar o cara que tinha falado tudo aquilo dele. O cara falou, e o sábio lá sentadinho, bonitinho. Aí o cara cansou, virou as costas e foi embora. O sábio continuou meditando, os alunos também já se desconcentraram todos, acabou a meditação, eles falaram: mestre, como é que o senhor engoliu? Como é que o senhor engoliu tudo aquilo, todos esses sapos aí que o cara lhe falou, todas essas ofensas, todas essas coisas? Por que que o senhor não reagiu? Aí ele disse, não é mais ou menos assim, não é ao pé da letra, ele disse: se alguém te traz um presente e você não recebe, de quem é o presente? Da pessoa que trouxe. Então o cara veio aqui e vociferou tudo aquilo para cima de mim, eu não aceitei nada daquilo e ele levou tudo aquilo de volta. Então essa historinha é bem assim. Agora você tem que ter um jogo de cintura, um controle emocional, que eu vou te contar, né? Que tem gente que vem, né, joga um monte de coisas assim nessa similaridade, e você fica louco, você xinga de monte, você agride, você... Nossa, meu sangue vai à cabeça, você pode fazer uma besteira. Mas aí fica essa história do mestre, que você ficar impassível, porque o verdadeiro mestre é aquele que tem domínio sobre os seus sentidos. Nós somos mestres, só não sabemos disso ainda, e nós não sabemos ainda exercitar a nossa maestria, né? Então essa história é algo que você não deve esquecer, umas situações que certamente você teve e ainda vai ter outras na sua vida. É para você não engolir o sapo, nem receber esse sapo. Deixa o sapo para quem quer te dar, né? Fica lá. Não, engolir é uma história, você não permitir que o sapo chegue na sua boca é outra. É isso que a gente quer fazer, doravante, né? Porque o sapo que você engoliu não tem jeito, ou você vomita, joga ele para fora, ou então digere e sai pela parte de baixo, né? Mas os novos você tem uma forma de evitar. Délia da Mata: assim, há 20 anos deixei carne vermelha por respeito à vida dos animais. Um ano depois tirei carne branca e meu organismo todo mudou. Melhorou cabelo, pele, unha, humor. Isso é verdade. Ontem alguém me mandou, eu não gosto de ver, mas eu vi, porque não posso dizer que eu não vá, uma deselegância com quem tinha me mandado. Mandaram um pequeno vídeo do Paul McCartney, né? Ele que faz um vídeo de 8 minutos, onde ele mostra como é o abate das aves, como é o abate dos porcos, como é o abate das vacas. Então realmente é uma coisa muito cruel, muito cruel. Isso que a Délia está falando agora, os animais, eles sentem todo aquele medo, todo aquele terror, todo aquele sofrimento passa para a carne, meus queridos, passa para a carne. Eu como carne. Eu não como muita carne, como um pouquinho. Mas está aí, tudo vem, todo aquele sofrimento do abate, que ele sabe que ele vai ser abatido, né? Ele sente a energia do humano, do abatedor, né? Do carrasco. Então tudo aquilo está impresso naquela carne. Então, quando você come aquilo, independente se está cozido, se está assado, se está não sei o quê, você recebe essas impressões animais, daquele sofrimento desse bicho. Mas nós ainda não temos consciência para entender nisso, ou então a gente não acredita nisso, aí a gente vai mandando ver. Sim, Francisca, peraí, deixa eu ver aqui, vou voltar um pouquinho, agora começaram a falar, que legal. Tá. A questão de deixar, antes disso a Délia tinha colocado que a questão é nós deixar as coisas nos incomodar. Em mim nada chega a ponto de me chatear, continuo dizendo que tudo pode ser falado, mas com gentileza e delicadeza, sem dúvida. Aí você tem que deixar claro com o seu interlocutor. A Elizabeth Vitoriano diz: concordo com Délia, gentileza podemos resolver com gentileza. Sim, mas nem sempre, né? Sempre tem que ter alguém que tenha o controle. É que nem na sua casa, com o seu parente, com o seu filho. Se alguém está nervoso, se alguém discute, se você entrar no mesmo nível de sintonia, aquilo vai dar briga, vai ficar feio. O importante é você saber se portar como mestre, esperar a pessoa dizer tudo, depois que ela disser tudo e se retirar, porque não teve reação, ela saiu frustrada. Numa outra hora, quando essa pessoa está calma, aí sim você vai lá: você lembra aquilo que você me falou? Eu não gostei, porque não estava certo. Naquele momento você não poderia entender,
porque você estava nervoso, você estava cego de raiva, mas é isso assim. E quantas questões a gente não resolveu dessa forma? E quantas questões a gente não resolve? Basta ter um pouquinho de inteligência, de discernimento, de saber que às vezes, a maioria das vezes, é melhor ficar calado, quieto naquele instante, e resgata depois essa coisa com muito mais chance de sucesso. O Brocker diz que um amigo meu budista me contou essa história, segundo ele são palavras do próprio Buda. É isso aí, obrigado por me lembrar. Eu sempre gosto de contar essa história. Horrível mesmo, toxina pura que ingerimos, não tenha dúvida. Fora a toxina são os hormônios. Nossa, a galinha principalmente, e mostrou esse documentário do Paul McCartney de 8 minutos que ele apresentou, os hormônios, né? A crueldade, ninguém faz nada, só vai crescendo, tiram o desmamamento dos bezerros e dá hormônio para crescer rápido para poder abater, e tudo isso aí nós ingerimos. O hormônio não some da carne, né? Tá aí. Por isso que a gente tem... eu não tenho, Marcos, eu já deletei, eu sempre recebo, mas tá no... se você entrar no meu, como é que eu chamo isso aqui, perfil? Não, como é que é aquele negócio lá? Foi lá que me mandaram, né? Não, no meu perfil, sei lá, aquelas coisas lá, não sei como é que é o nome do Facebook, é isso aí, tá lá. Você vai ver, tá lá a cara do Paul McCartney e você vai ver. Faz essa gentileza para mim. A energia que rege tudo, isso é verdade. Então, essa questão da gente... Paulo, reverberação hiperfísica, diz o Paulo Weller. Então, quando a gente... Por que hoje nós temos muito mais doenças seríssimas? Porque a população aumentou, grego. Antes era tal, hoje é 7 milhões. Não só isso. Antes a gente tomava água da torneira, antes a gente comia banha de porco, antes eu comia todo dia no meu lanche, todo dia. Minha mãe ainda está viva, vocês podem perguntar. Um filão de pão, aqui em Florianópolis não tem, lá em São Paulo tem de monte. Um filão de pão com um pacote de manteiga. Eu comia isso todo dia. O meu litro de leite, que deixavam em vidro na porta de casa, tinha uma nata deliciosa desse tamanho. Então, por que eu sobrevivi? Todos nós sobrevivemos da minha geração. Porque não tinha tranqueira dentro, não tinha essa porcaria de transgênico, não tinha hormônios, não tinha tiriri tororó que fizeram aqui, esses conservantes terríveis. Então, todos esses produtos a ciência comprovou que são cancerígenos. Por isso que nós estamos todos empesteados, morre gente pra caramba com doenças terríveis, e que quando descobrem o cara já está com a bola 7 quase na boca da caçapa. É isso aí. Então, essa analogia que eu fiz não saí do tema. Os sapos também hoje eles fazem o mesmo efeito. Tem sapinho bom, tem rã, né? Rã, muitos de nós comemos rã, gostamos de rã, mas tem aqueles sapinhos lá, vocês sabem aqueles sapinhos lá, que você só de tocar nele você está morto, porque ele tem veneno na pele. Tem gente que faz cambô com aquilo lá, que foi proibido agora, de botar o veneno aqui, diz que melhora o sistema imunológico, é um veneno terrível. Então, pequenos sapinhos podem nos matar, podem trazer doenças sérias para nós, podem desenvolver coisas. Tudo aqui dentro é um organismo vivo, tudo aqui dentro da gente é vivo e tem inteligência. Veja uma célula, veja o nosso sistema sanguíneo, os nossos órgãos, tudo é inteligência. Então, se você coloca alguma coisa que atrapalha essa inteligência, dá tilt, dá curto-circuito. E o que acontece quando dá curto-circuito no nosso corpo? Doença, deterioração, morte. Alguém quer morrer? Todos nós vamos ter nosso dia, mas por que antecipar isso aqui? Então vamos olhar, vamos fazer um raio-x na nossa mente, assim, olhar para dentro, assim, falar onde é que tem sapo aqui? Onde é que ele está? Está no meu emocional, está no meu cardíaco, está no meu mental? Quantos sapos eu carrego ainda? Quantos tem? Quantas coisas que eu não resolvi do passado ainda são sapos que estão me incomodando? Então vamos resolver. Já mostramos aqui como fazer, já mostramos como resgatar passado, como sublimar, como transmutar, já demos um monte de ferramentas. Só não trabalha quem não quer. Brocker, desde a década de 50 descobriram que antibiótico engordava os animais mais rápido. Então, desde então, eles não são alimentados com os restos de fabricação de antibióticos que ajudaram no aparecimento das superbactérias resistentes. É bem isso. Pablo Augusto, hoje não vou falar do Comando Astar, não quero produzir sábado sem ninguém. Ontem foi o dia do Comando Astar, aí, 24 de junho, né, que eu falei.
Lisa, eu tento, pode apostar, sou muito educada. Agnes, estou aprendendo a sublimar os sapos. Isso que é bacana aprender. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que tem... Deixa eu ver aqui, falaram, tem que aprender isso. Lisa, tem que aprender isso, a não reação. Não resista a uma boa resposta. Claro, isso aí é não engolir sapo. Isso aí não é engolir sapo. Aí no Rio chama-se bisnaga, em Porto Alegre, se eu não me engano, acho que é cacetinho, sei lá, o cacetão, não sei, cacetinho acho que é o pãozinho normal. O que mata é o leite e a manteiga industrial, tranquilo, a margarina, essas tranqueiras, transgênicos, trans não sei o que vai a temperaturas incríveis, e nossa senhora. Mas tudo bem, isso aí é uma analogia àquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Sapos são todas essas coisas que nos incomodam todo dia, que nos incomodam. No trânsito, nossa, tudo. Você acorda, não gostou do seu cabelo, você viu que apareceu ruga, essa espinha está te incomodando, isso é engolir saco e você está se intoxicando. Joga isso para fora. Não está se gostando? Vai se cuidar. Começa a caminhar, vai procurar fazer uma dieta, mude os seus hábitos, comece a caminhar, né? Faz alguma coisa diferente, muda. Ou acha que alguém vai fazer esse milagre por você? Não vai, não. Elizabeth, vi uma reportagem sobre o uso do antibiótico para os animais, mas não acreditei. Pode acreditar. Se você assistir aquele... Putz, como é que é o nome do vídeo? Earthlinks, nossa senhora. Earthlinks, tá aí, ó. Tá aí no YouTube. Aí você vai ver só. Nossa, prepare-se, hein? Prepare-se. Precisa ter estômago. Délia da Mata, isso, Elizabeth, temos que desenvolver a arte de ensinar com humildade, deixando o orgulho de lado, a pose e a maia do poder que temos, ou sermos alguma coisa mais do que o outro. Ninguém é mais que ninguém. Isso é verdade, Délia. Pablo Augusto, para sublimar os sapos, uso as 7 leis herméticas. Acho que pelo conhecimento delas você resolve qualquer sapo. Sem dúvida. Agora, você precisava ter essas 7 leis herméticas, que nós já falamos aqui no Vídeo Inteligente, pendurada no teu vidro, do teu espelho do lado do banheiro, né? Agora, quem tem, você tem? Eu já dei pérolas aqui que era para pendurarem no banheiro, para lerem toda manhã. Pergunta se alguém fez. Brocker, mas infelizmente, Elizabeth, é verdade, aprendi na faculdade. É isso mesmo, eu tenho certeza disso sobre os antibióticos. Pablo Augusto, se entendermos a causalidade, para mim já resolve 90%. É verdade. A gente tem que ter essa consciência de uma série de coisas. Todas essas palavras que a gente dá como título dos nossos assuntos aqui, casualidade, comprometimento, e nossa, hoje é o programa número 90, gente. Olha como o tempo voa. Programa número 90. Todos os dias aqui de segunda a sexta nós estamos aqui de manhã falando sobre temas que ajudam o nosso crescimento. E está tudo na internet para quem quiser ver. Programa Vida Inteligente Interativo, e está lá o tema, e assistam, né? Paulo Veller, dieta de sábado à noite, uma rodela de pizza portuguesa e 2 litros de Coca-Cola. Mas tudo bem, você tem direito também a isso. Não é assim, eu vou virar santinho, não. Todo mundo tem direito numa dieta, você tem direito no fim de semana de comer tudo aquilo que você não pode comer durante a semana. Isso não vai te matar também, não te preocupa. Você repõe, faz a sua limpeza e vai fazer. Ninguém... Afinal, nós estamos aqui para ter prazeres, né? Para viver, sermos felizes, estarmos bem. Isso aqui daqui a pouco você começa a cortar tudo. E para que você está vivendo aqui? Hein? Se você não tiver consciência de que aquilo pode ser perfeitamente dispensado, né? Então é isso. Tem que ter níveis de consciência. Olha que bonito o que diz a Agni. Tá vendo? O Pablo Augusto diz que está no Herbalife. Agni, transformar o sapo em príncipe, bem lembrado. Procurar entender o que o outro está querendo dizer e buscar o entendimento na paz. É bem isso, é bem isso. E aqui me passaram, logo aqui, antes do programa começar, que diz que quem se alimenta de rancores toma veneno em pequenas doses, né? É um indivíduo que não tomou ciência do conceito de ser holístico, e ao engolir sapos não está consciente da enorme congestão que mais dias, menos dias certamente terá. É isso mesmo, tá vendo? O interessante é que a grande maioria das pessoas, ou se não todas as pessoas, tem consciência, né? Se nós estamos aqui no mesmo planeta, se nós viemos do mesmo lugar,
né? Útero das nossas mães. Nascemos tudo aqui nesse planeta. Então, consequentemente, viemos da mesma fonte. Nós temos toda a consciência do que é certo e do que é errado. E não existe certo e errado, né? O errado é o certo que ainda não está bem feito, né? Então, poxa, tudo isso aqui está dentro da gente. Nós temos que deixar fazer isso aqui aflorar, buscar aqui dentro toda essa solução. Mas parece que cada vez que a gente fala, passam gerações, vem gurus, vem mestres, passa todo mundo, fala as mesmas coisas. Se vocês verem, se vocês forem estudiosos, forem pesquisar o que há de história real e verdadeira, não aquela manipulada, vocês vão ver que Yoshoben Pandira, Jesus, Zoroastro, Horus, Buda, Krishna, todas aquelas pessoas que passaram, Quetzalcoatl, todas essas pessoas que passaram todos esses anos todos antes de Yoshoben Pandira, Jesus, falaram exatamente as mesmas coisas. Uns com palavras diferentes, mas a mesma coisa. Então se as coisas fossem diferentes, esses todos falariam coisas diferentes, mas nenhum deles falou coisa diferente. Falaram exatamente a mesma coisa. Então essa verdade, essa lei, essa conduta está expressa em tudo, inclusive em nós. Mas agora você coloca viseira, você enche de cera o teu ouvido, bota feijão aqui dentro, né? Acaba com o teu paladar, com as tranqueiras que tem por aí, né? Os vícios e tudo. Acaba com as suas narinas também. Enche os olhos de ramela. Deixa o corpo sujo com uma série de coisas que te acontecem todo dia, essa carga pesada aí que você carrega. Como é que você quer ter sensibilidade para deixar essas coisas todas boas que você tem aflorarem? Não tem jeito, né? Não tem jeito, mas que elas estão dentro de você, e todas as respostas estão dentro de você, e todas as soluções estão dentro de você, isso é indubitável e inquestionável. Ô grego, onde está isso? Olha para você e você vai descobrir. Cada um tem o seu cofrinho aí, mas está aqui dentro, né? É a sua casa, o seu templo, e você sabe onde está esse conhecimento. Às vezes, não, minto. Esse conhecimento está em você. Se você só apenas não sabe onde é que ele está. Pode estar na cabeça, pode estar onde quiser. Essa localização é coisa de humano, né? De a gente determinar. Mas está aqui dentro, é nessa essência. Isso aqui que me anima a estar falando com vocês. Quando a gente vai embora, pode procurar no cara lá que está começando a apodrecer e ver se tem alguma coisa lá. Não tem. Não tem. Por quê? Porque ele foi embora junto aqui, né? Algo foi embora. Enquanto isso está dentro de você, que você tem que acessar isso tudo. Porque depois que for embora, danou-se. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aprendi na faculdade, muito bem. Agora, transformar o saco em príncipe, já falou. Lisa, o que eu já engoli também já vomitei. Muito bem, não tem nada aí dentro então. Essa consciência vem quando a gente rala, diz a Agni. Délia da Mata, isso mesmo, né, Agni? Se estamos errados, o outro está certo e temos que reconhecer e sublimar o nosso erro. Se o outro quer subir na nossa cabeça para aparecer, está numa vibração péssima. Temos que sair fora dele e ficar numa vibração mais elevada e sublime. Isso, nunca se nivelar por baixo, nunca fazer o que os discípulos queriam que o mestre fizesse, levantado e enchido o cara de porrada de tanto que ele estava falando besteira. Então aí é que está a inteligência, a sapiência. A Walter Santos, a Menofis 4 é o que eu entendo. Bacana, Renata, muito bem. É isso aí, eu acho que já deu pra gente mandar um recadinho, são 50 minutos. Nossa, eu acho que o tema muitas vezes não vai desenvolver, aí pega num embalo e a gente fica falando aqui. Eu acho que por hoje é só. Nessa quinta-feira, eu já antecipo para vocês aqui, na quinta-feira eu vou trazer uma psicóloga transpessoal para conversar comigo no Vida Inteligente, e ela teve uma grande conquista, porque ela conseguiu vencer o CRP daqui, que dizia que a psicologia transpessoal não era válido dentro da psicologia. E aí foi maravilhosa a vitória dela. Nós vamos compartilhar isso na quinta-feira. A Eneida, a doutora Eneida, vai ser um grande papo, vocês vão adorar a Eneida. Então tá bom, por hoje é só, muito obrigado por termos estado juntos, e eu deixo aqui o meu fraterno abraço e um feliz sempre. Até mais, tchau.